com a qualidade no ensino, com a qualidade na gestão, e dessa forma a gente quer uma proposta mesmo de renascimento. Todo esse potencial, a UFES como única instituição pública superior de ensino do Estado, como uma instituição com mais de 50 anos, formando profissionais que ocupam os espaços mais destacados da sociedade sergipana. Então a gente quer uma UFES plural, onde pode parecer até surpreendente. Alguns professores e estudantes não se sentem seguros para expor suas ideias, para defender seus pontos de vista. Então é preocupante quando não há um ambiente onde se defende a pluralidade de visões de mundo, mesmo os autores, teorias estudadas, nem sempre é propiciado ao aluno conhecer as mais diversas vertentes. E esse plural envolve também a diversidade. A gente quer uma UFES com a cara da sociedade brasileira, que é, antes de tudo, uma sociedade mestiça, diversificada, com diversas etnias, bem heterogênea, né? Bem heterogênea. Mas a gente não quer só que essas pessoas sejam apropriadas por certos grupos a partir de um discurso de que você está fazendo uma espécie de favor. A gente reconhece que essas pessoas têm direito, sim, para ingressar na UFES e que tenham condições de ter uma vida acadêmica com acesso a uma boa biblioteca, com bolsas para aqueles que são carentes, segura. Vocês falaram aqui de, não é, questões envolvendo a segurança. Nós tivemos recentemente, há poucos meses, o caso de uma aluna que foi assediada, quase era vítima de estupro dentro de um banheiro da UFES. Nós divulgamos aqui, viu? Pois é. Relatou, depois da minha aula, saiu conversando com alguém ao telefone, foi em direção à didática 7 e foi atacado por um homem que estava escondido, né, no matagal. Eu saio às 10h15 da UFES, confesso, amedrontada de ir buscar meu carro. Então, é necessário pensar que se o problema da segurança não ocorre em Itabaiana, por uma questão muito interessante. Em frente ao campus, tem uma das maiores delegacias de Itabaiana. Como é que pode negócio? Então lá a gente não tem esse problema, mas em Laranjeiras temos, em São Cristóvão temos, e de qualidade. Aqui o estacionamento também é muito amplo, a gente percebe que vocês ficam muito à mercê da bandagem, né? Sim, então queremos antes de tudo, e aí é um mote central, qualidade. E quando falamos em qualidade, ela perpassa todos os campos. Na gestão, e aí me permita, vou procurar ser breve, em algumas das minhas participações na mídia, as pessoas indagam, mas a UFES cresceu tanto, parece ser uma gestão, não é, que é empreendedora. E aí eu coloco, olha, cresceu, mas nós temos sérios problemas. Eu peço... Só para acrescentar, Denise, por favor. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Mari. Todos nós, sergipanos, sabemos o seguinte, que para crescer, não é que não seja importante crescer, o crescimento é importante, mas a gente precisa de um crescimento que tenha uma dinâmica que acompanhe esse crescimento. Não sei se vocês recordam, aqui a gente tinha aqui as maternidades que foram construídas, aqui em quase todo o povoado tinha uma maternidade, tem um posto de saúde civil de maternidade. E o que é que aconteceu com as maternidades? Recentemente nós tivemos aqui vários hospitais que seria referência para o estado todo. O que é que aconteceu com esses hospitais? Porque o problema não é o crescimento em si, mas é a manutenção. Acompanhar o crescimento. Acompanhar o crescimento. Essa universalidade, como você chama, né? Universalidade até da extensão, né? O que parece é que a qualidade de um canto é uma, de outro é outra, apesar de dizer, olha, a extensão, né? Isso. É isso que está acontecendo nessa universalidade, nessa propagação também, levando a UFES para outros cantos. Está tendo a mesma qualidade? Certamente não. Observe que numa entrevista hoje pela manhã, do magnífico reitor, ele mencionou basicamente apenas o campus do Sertão, em Glória, o campus de São Cristóvão e o campus de Lagarto. Ele esqueceu o campus de Laranjeiras, porque é um campus extremamente problemático. Lá há graves problemas de acessibilidade. Praticamente apenas 3 cursos funcionam lá. O curso de dança, ainda que oficialmente funcione lá,
foi deslocado irregularmente, porque é uma situação irregular, aqui para o Cultarte, na Rua da Frente. Nós temos sérios problemas também de acesso ao campus em termos de transporte de alunos. A UFES, através do SISU, vem muito aluno dos mais distintos cantos do país e alguns carentes. E nem sempre a assistência estudantil é efetiva no atendimento a esses estudantes. Eu falei também dos cartões corporativos que existem na reitoria. Ele é importante, é um instrumento ágil para prover despesas, não é? Ocasionais, urgentes, mas eu convido todo ouvinte, todos aqui, que acessem o portal da UFES, vejam ali o que tem de informação de transparência. O que há é um link de serviço ao atendimento de solicitação de informações e uma remessa para o link, tem lá o link para o portal da transparência do governo federal. Professora e doutor Aderval, em relação o campo em Laranjeiras, é uma nova extensão em Laranjeiras? É um campus universitário. É um campus universitário aqui. E justifica, presidente, está 16 quilômetros, não consigo entender. Você está a 16 quilômetros da capital, né? Quando foi construído ou remetido para lá, na verdade era para dar uma ênfase maior pelo potencial turístico de Laranjeiras. Então, construir cursos que tinham aquela dinâmica. Só que instalar uma universidade de Laranjeiras, da forma que foi instalada, é importante, para desenvolvimento da cidade, para tudo, e você é bem próximo da nossa capital. É muito próximo, né? Mas é o meu questionamento. A outra coisa é que a Laranjeiras é tombada. Então você vai construir, para você movimentar, então foi uma queixa muito grande dos alunos, dos docentes, principalmente o acesso. Né? A gente tem que discutir o acesso, uma coisa importante do acesso, porque nós não temos o direito de ir além da lei. Então a gente precisa construir. É possível? Como é que a gente pode construir? De fato é tombada, né? Como vocês vão fazer? Como fazer? Porque eu acho que se não tem condições, e a gente percebe isso, que é um campus que está abandonado, né? Porque a gente percebe isso, uma reclamação grande e constante dos alunos. E outra coisa importante, além do transporte, que o Denis falou, não só para a Laranjeira, mas no campus do Sertão. É uma preocupação muito grande, e nós estivemos visitando o Campus do Sertão, uma preocupação muito grande, não só dos alunos, mas dos docentes e técnicos. Nós temos a 10, 12 quilômetros que está fazendo uma coisa maravilhosa, não é ruim isso, é maravilhoso, que é a escola, a fazenda, aquele aqui que vai servir de referência para a região, é importante, mas também a gente tem que ter uma preocupação ali, depois de liberado aqui, como vai ocorrer o transporte aqui? Foi uma dificuldade muito grande. Deslocamento, já que tem Glória, um polo ali, então alguém vai ser responsável pelo deslocamento de Glória até 12 quilômetros que vai para a escola, né? Então, são coisas que a gente precisa ver como vai fazer, como tem verba para isso, como é que vai fazer isso, como é que está projetado. Então, o crescimento eu acho que é importante, mas a manutenção do crescimento é muito mais importante que né? o crescimento. Vocês botaram aqui nesse trinômio, né? Plural, seguro e de qualidade, e tem a pergunta é a seguinte, veja aí na entrevista quem é que pode votar. Se todos os estudantes da UFES estão aptos. Uma pergunta aqui do ouvinte. Todos os estudantes estão aptos a votar, pelo menos nessa eleição agora, que é promovida pelas instituições, que é a DUFES, né, Sintufes. Então, todo mundo pode votar nessa eleição. Estudantes, todos os estudantes, os docentes, os técnicos e os professores aposentados também. Mas aí tem um imbróglio muito pior do que isso aí, que a gente está fazendo toda essa discussão aqui, e que existe uma lei, a medida, né, provisória, a medida provisória que está em vigor, e que o nosso reitor aí criou agora uma comissão que vai elaborar o processo eleitoral, e a gente não sabe para onde é que vai. Nessa medida provisória, 70% responsável pela eleição são os professores, 15% técnico e 15% os alunos. Seguindo por aqui com o nosso Jornal da Xodó. Jornal da Xodó. Vamos continuar por aqui com nossa entrevista. Estamos conversando com a professora Denise Leal, que é candidata à reitora da UFES, e com seu candidato a vice, Aderval Aragão. A gente continua agora a entrevista. Eduardo, fique à vontade. Professora e Aderval, a instituição, vocês colocaram que ela tem o terceiro maior orçamento do estado, pelo que eu entendi, só pede para o governo, para a prefeitura da capital.
apesar desse orçamento, né, que é gigantesco para ter o terceiro maior orçamento do Estado, o que é que vocês pretendem dentro desse orçamento? Porque o que a gente percebe também que aquilo que é público, por mais que haja orçamento, falta dinheiro. Está faltando priorizar o orçamento. Sem dúvida, é preciso pensar que o dinheiro público não é uma arca sem fundo, não é? E bem aplicar esses recursos. Nessa farra, digamos assim, voluntariosa, de sair expandindo, sem um planejamento, porque a grande verdade é essa, só há uma boa gestão com um adequado, rigoroso, cuidadoso planejamento. Isso é possível planejar a partir de também um bom diagnóstico. Por exemplo, eu convido também os ouvintes a consultar a página da UFES, onde consta UFES em números, dados de 2019. Você vai encontrar lá a chamada taxa de sucesso, número de alunos ingressantes nos cursos e número de alunos que saem. Somente 10% dos 115 cursos da UFES, da graduação, tem taxa de sucesso igual ou superior a 70%. Então a gente tem um curso como Astrofísica, que ingressam 81 alunos e saem e formam 4. Então, como é possível não ter feito antes um estudo de demanda, se há campo de atuação para esse profissional formado, se realmente há necessidade de em Sergipe ter um curso de astrofísica? Para trabalhar onde? Nós temos também a questão, foi falado aqui da extensão. Na nossa proposta, a gente quer aproveitar o potencial dos polos de educação à distância no interior. A UFES tem um potencial humano fantástico, estudantes, professores, pesquisadores, por que não levar até o interior um atendimento no campo da educação, formação de mulheres, na administração, noções de empreendedorismo, orientação jurídica, mulheres vítimas de violência. O prédio da FAPESE, na Rua de Lagarto, cedido à UFES há muito tempo, está lá condenado e abandonado. O que a gente propõe é transformar aquele prédio de quase um quarteirão inteiro em um centro multidisciplinar, integrado, de atendimento à mulher e à família em situação de violência. Profissionais, professores, estudantes ali terão um campo de estágio, um campo para ações e programas de extensão, um campo de pesquisa também, onde gente da terapia ocupacional, da psicologia, do serviço social, da enfermagem, do direito, poderão ali estar fazendo o que a UFES deve cumprir sempre, que é a sua função social, além de favorecer a formação dos estudantes. Nós queremos também qualificar mais, em termos de metodologia, os nossos professores, para que eles se mantenham permanentemente atualizados, com aulas, metodologias interessantes, para diminuir a evasão de alunos nos nossos cursos. Os técnicos administrativos serem incentivados a participar de cursos de formação em gestão pública, de atualização. Então, são muitos gargalos que precisam ser enfrentados. Uma delas, me permita, coragem. tirar uma dúvida, principalmente o senhor que é professor de medicina, né? Professor José Aderval, né? Eu sempre tive essa dúvida, se eu for leigo no assunto, vocês me perdoem. Mas me parece que às vezes é uma inversão na UFES. O filho de pobre está estudando à noite, porque não tem como estudar de dia, porque quem está estudando lá de dia, quem tem é classe média para cima. E as pessoas que são, né, que precisam estudar, elas estão trabalhando durante o dia. Não tem que ser repensado também essa questão de facilitar a chegada de quem de fato precisa desse ensino, né? Porque é uma inversão. Você chega nas faculdades particulares, todo mundo com pouco recurso e pagando coisas altíssimas, né? Você chega na UFES, muita gente lá, se está de manhã, de tarde estudando, porque não precisa trabalhar, né? Aí o outro que precisa se sacrifica à noite. Como é que vocês estão repensando isso? Eu acho que é importante, até porque eu venho de escola pública. Eu sou filho de um agricultor. Fui empregado doméstico para poder cursar o científico. O científico. Né? O científico. E fiz todo esse enfrentamento de ir para o vestibular, ir para a UFES. Ganhei bolsa
né? Porque eu não tinha condições, não só eu, mas outros colegas não tínhamos condições desse tipo de enfrentamento. Mas você sabe que o curso de medicina é um curso que não tem como a gente trabalhar. Apesar de alguns colegas trabalhavam naquela época e trabalha hoje. O que é que ele faz às vezes? Ele estuda durante o dia e trabalha durante a noite. Nós temos policiais, nós temos pessoal que é na área de saúde, pessoal que trabalha, tem emprego fixo e que estuda de manhã, de tarde, porque o curso é integral, e à noite tem que trabalhar à noite, vai trabalhar à noite. É muito complicado, porque é um curso que é puxado, é um curso que tem uma atenção muito maior de ensino, de estudo e tudo mais. Então, quando chega, às vezes, no outro dia para assistir a aula, o colega chega num estado deplorável de cansaço, né? De cansaço. Só me permita também assim esclarecer, na verdade a UFES recebe cerca de 20 milhões de um valor específico, uma rubrica específica, advinda do que é chamado de PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. 20 milhões? Exatamente. Quase 10 milhões vai só para o restaurante. Mas observe, um restaurante universitário cujo todo o planejamento poderia ser definido a partir do curso de nutrição, Os próprios, hoje nós vamos ter o Campus do Sertão, poderia fornecer todos os alimentos que poderiam, esse o nosso propósito, otimizar esse recurso para que o estudante carente, verdadeiramente necessitado desse apoio, falta uma melhor transparência. A gente tem denúncias, porque se fala que a gente fica propalando informações, a gente traz tudo aqui a partir de dados e informações rigorosas, checadas, que nos chegam. Eu propus que fosse consultado o site da UFES. Como é que está a transparência na UFES? Quais são os números da qualidade do ensino da UFES? É só consultar esses números. Mas a gente tem esse compromisso, a gente não quer só assegurar cota para aluno ingressar com baixa renda, de etnias, que geralmente negros, pardos, permanecer, né? Também dá condições para ele permanecer. Mari? Professora Aderval, muito obrigada pela presença aqui no nosso Jornal da Xodó. Infelizmente estamos com um tempo curtinho agora. Muito obrigada e boa sorte aí nessa luta, nessa empreitada pela frente aí. Boa sorte, que consigam fazer um excelente trabalho se conseguirem chegar à reitoria da UFES. Nós que agradecemos o espaço e gostaria de convidar os dois, que é interessante, eu acho que vou esperar só um segundinho aqui, dizer o seguinte, que eu tive uma turma que 50% dos alunos de medicina sofria com ansiedade e depressão. Aí eu criei uma peça chamada Futuro da Humanidade, que é de Augusto Cury, eles estão apresentando amanhã no Teatro Ateneu, que foi uma forma que eu encontrei de facilitar aqui. Então nós já estamos com a 7ª peça de apresentação. Eu gostaria de convidar todos vocês amanhã às 19 horas no Ateneu. O ingresso é 2 quilos de alimento. Nós reverteremos esses alimentos para a AMO, a CASE e o Bom Samaritano. Tobias Barreto. Não, no Teatro Ateneu. Ateneu. Obrigada, Mari. Obrigada, Eduardo, e também Daniel aqui.